Olá você, seja muito bem-vindo, aluno LAC, aqui é o professor Mohamed, professor de Física, e hoje mais um tópico aí da tua jornada até entender essa disciplina tão importante que vai ser útil no teu concurso, beleza? Gente, ó, papo reto, vamos conversar hoje sobre trabalho, mas não é qualquer tipo de trabalho, nós vamos conversar hoje sobre trabalho mecânico, E qual que é a importância do trabalho mecânico? Sua vida está rodeada de trabalho mecânico. Já deve ter ouvido falar de Revolução Industrial, né? A gente começou a usar máquinas a vapor para desenvolver maquinários, processos industriais. E aí eu fiz um esquema aqui para vocês para mostrar como que o trabalho tem a ver com energia. Veja só. Aqui eu coloquei um sistema, um mecanismo de um motor simples. Então nós temos aqui o carvão, esse carvão é queimado, aqui nós temos um recipiente que armazena a água, aqui eu tenho uma válvula, onde um dispositivo onde o vapor da água pode passar. Aqui nós temos um cilindro, né, e um êmbolo móvel. Esse êmbolo móvel é conectado até esse disco, que é preso por um eixo. Aqui nós temos uma correia e aqui nós temos o nosso gerador de eletricidade. Beleza? Olha o que está acontecendo. Nesse caso, a gente está queimando esse combustível. Tudo bem? Quando eu estou queimando esse combustível, eu estou liberando energia potencial. Tudo bem? Eu estou liberando energia potencial desse carvão. Então aqui, ó, nós temos energia sendo liberada. Muito bem. Essa energia ela vai até essa água que está no estado líquido. A temperatura da água vai aumentando gradativamente, ela vai começar a ferver, vai entrar em ebulição. Então o vapor d'água vai ganhar energia cinética. Esse vapor d'água vai começar a subir com uma certa velocidade. Ele vai ficar armazenado nesse recipiente e vai cada vez mais vapor, até que a pressão aumente. Quando a pressão aumenta, eu tenho uma força que empurra esse êmbolo, fazendo essa roda girar. Essa roda girando, ela vai movimentar essa corrente, e essa corrente vai estar ligada ao meu gerador de eletricidade. Então, quanto mais rápido eu movimento essa roda, mais rápido eu faço girar essa corrente, mais eletricidade o meu gerador vai conseguir produzir. Então, no final das contas, o que eu estou fazendo é transformando a energia liberada na combustão da gasolina em um trabalho para movimentar esse gerador, um trabalho mecânico. Tudo bem? Então a gente está realizando um trabalho que é girar a engrenagem desse gerador para produzir energia. Então veja, a energia ela não pode ser criada nem destruída, só transformada. Para eu conseguir realizar esse trabalho, eu tive que liberar a energia potencial desse carvão. Então, o trabalho tem justamente a ver com energia. Quanto mais energia eu libero aqui na queima, mais trabalho eu vou conseguir produzir sobre esse gerador, mais eletricidade a gente vai ter. Tudo bem? E como é que a gente vai determinar o trabalho? Bom, tem vários tipos de trabalho. A gente está preocupado com o trabalho mecânico. Então, primeiro, o trabalho ele pode ser representado ou pela letra W ou pela letra grega tal, tanto faz. Ele é obtido quando uma força aplicada num corpo gera um deslocamento. Então eu tenho que aplicar uma força e eu vou produzir com isso um deslocamento. Trabalho realizado por uma força constante. Veja só. Imagina aqui que você tem esse bloco e você quer deslocar esse bloco. Então eu representei aqui o deslocamento do bloco e essa força que eu estou aplicando sobre esse bloco. Pois bem, então naquele problema a gente teria o seguinte. Aqui eu tenho um bloco de massa M. Nós queremos provocar um deslocamento nessa direção. Tudo bem? Esse é o meu trabalho, gerar um deslocamento. E para gerar esse deslocamento, a gente está aplicando aqui nele uma força. De modo que essa força forme, preste atenção, um ângulo θ com a direção horizontal. E aí eu pergunto, será que toda essa força está efetivamente sendo usada para provocar esse deslocamento? Não, não é toda ela. Então eu posso pensar no seguinte, esse trabalho ele depende de duas coisas. Quanto mais força eu aplicar aqui, mais energia eu tenho que gastar, mais trabalho eu realizo. Quanto mais deslocamento eu aplicar aqui, mais energia eu vou gastar, maior o meu trabalho. Agora, essa força a gente pode tratar da seguinte maneira. Eu posso decompor essa força em horizontal e vertical. Quando a gente decompõe uma força, a gente transforma essa força em duas equivalentes. Então eu teria uma componente de força na horizontal, que eu chamo de Fx, e uma componente de força na vertical, que eu vou chamar de Fy. Então eu vou perceber que, na verdade, não é toda a força F que efetivamente está me ajudando a realizar o trabalho. É apenas essa componente de força Fx.
E essa componente de força Fx, eu posso dizer que é igual a F vezes o cosseno do ângulo θ, que é essa inclinação. Portanto, a gente pode escrever o seguinte: o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Trabalho é força vezes deslocamento, cosseno θ. Ok? Onde necessariamente, para determinar esse trabalho, eu tenho que ter uma força constante, medida em newtons, um deslocamento gerado em metros. Sempre nós vamos trabalhar com esse deslocamento em metros. E esse cosseno de θ, professor? Bom, esse cosseno de θ é o seguinte: você sempre vai analisar o menor ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Esse menor ângulo é o cosseno que eu preciso encontrar. Ok? Então, o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. E esse trabalho, essa expressão do trabalho que eu estou mostrando para vocês, ela é válida apenas quando eu tenho uma força F que é constante. Se a minha força não for constante, eu não posso utilizar essa expressão para o trabalho. Pois bem, então o trabalho é força vezes deslocamento cosseno θ, onde o cosseno seria o ângulo formado entre a força e o deslocamento, é o qual eu preciso do meu cosseno. Com relação às unidades, bom, no sistema internacional, a gente pode pensar no seguinte: já que trabalho depende da força e do deslocamento, força no sistema internacional é newton, deslocamento é metro, pronto. A unidade do trabalho seria newton-metro, que a gente chama de joules, tudo bem? Então, newton-metro a gente chama de joules. Pois bem, aqui a gente vai tomar cuidado só com um detalhe. Quando eu estou calculando o trabalho, depende daquele cosseno de θ. Então, alguns ângulos a gente vai ter que conhecer. Mas como eu estou preocupado sempre com o menor ângulo possível, eu só preciso conhecer os ângulos entre 0 graus e 180. Então, aqui, ó, 0, 90 graus e 180 graus. Eu sempre vou estar preocupado nesses quadrantes, tudo bem? Então, quando que o meu trabalho vai ser motor, por exemplo? O meu trabalho vai ser motor quando eu tiver um ângulo entre a força e o deslocamento igual a 0 ou menor do que 90. Por que não pode ser 90? Porque o cosseno de 90 graus é 0. Tudo bem? Cosseno de 90 graus é 0. Ou seja, toda vez que a força, presta atenção, formar 90 graus com o meu deslocamento, eu não tenho trabalho. Porque o cosseno de 90 é 0. Se eu colocar na expressão, vai tudo multiplicar por 0, vai dar 0. Tirando isso, se eu tenho um ângulo menor do que 90 graus, o cosseno é positivo. Um ângulo maior do que 90 graus, o cosseno ele é negativo. Então, ó, quando o trabalho é positivo, ele é chamado de trabalho motor. Trabalho negativo é chamado de resistente. Trabalho igual a 0 é chamado de nulo. E quando que o trabalho vai ser 0? Sempre que a força for perpendicular ao deslocamento. É uma coisa meio que lógica, você vai perceber que faz sentido. Olha só. Imagina que a sua intenção seja deslocar esse bloco, tudo bem? Eu quero deslocar esse bloco do ponto A até esse ponto B. Dependendo de como eu aplico a força, eu realizo o trabalho ou não. Por exemplo, se eu aplicar uma força nesse sentido, ó, uma força F1 nesse sentido, essa força F1 vai contribuir no meu trabalho, ou seja, ela vai fazer com que eu gere esse deslocamento? Sim. O deslocamento é para frente, a força está para frente, tranquilo. Agora, se eu vier e aplicar uma força F2, nesse sentido, ela contribui no meu deslocamento? Não. Agora, se eu aplicar uma força nesse sentido, uma força F3, ela ajuda no meu deslocamento? Não, ela vai atrapalhar. Por isso, quando a força ajuda no meu deslocamento, trabalho positivo, não interfere, trabalho 0, atrapalha, trabalho negativo. E você pode perceber que isso daqui vai estar de acordo com esses ângulos que eu passei para vocês. Ó. Toda vez que essa força estiver entre 0 e menor que 90, o trabalho é positivo. Se for igual a 90, o trabalho é 0. Se for maior do que 90 graus até 180, é negativo, o trabalho resistente. Bom, o que acontece é o seguinte. Quando nós temos um trabalho positivo, a gente diz que esse trabalho está ajudando o corpo a ganhar energia. Quando o trabalho é negativo, ele está retirando energia, e quando o trabalho é igual a 0, ele não influencia na energia. Foi o que eu trouxe para você aqui. Ó. Por exemplo, sempre que se aplica uma força constante ao sistema, e esta contribui para o aumento da energia do centro de massa, a gente chama de trabalho positivo. Por exemplo,
Nesse caso, o rapaz está puxando através de um cabo de aço esse carro. O sentido da força é paralelo ao do deslocamento, então o ângulo entre eles é de 0 graus, trabalho vai ser motor. É o maior trabalho que eu consigo conseguir, tá? Consigo obter trabalho motor, trabalho positivo. Agora nessa outra situação, observe, ó, o carro está indo para frente e eu estou puxando ele para trás. Essa força está resistindo ao movimento do carro, está atrapalhando no movimento de carro. O ângulo entre esse vetor força e esse vetor deslocamento é de 180 graus, cosseno de 180 negativo, esse trabalho é negativo, trabalho resistente. O que esse trabalho resistente faz? Ele diminui a energia do sistema. Quando o trabalho é igual a zero, veja bem, aqui nós temos uma pessoa caminhando segurando uma maleta. Para essa maleta não cair, ela tem que aplicar uma força para cima, só que o deslocamento é na horizontal para a minha esquerda. Nesse caso, o ângulo entre essa força e esse deslocamento é de 90 graus, e essa força não está influenciando em nada no deslocamento, portanto, essa força não realiza trabalho. Tá certo? Pois bem, nem sempre quando você aplica uma força, você vai realizar trabalho. Por exemplo, se você empurrar uma parede, haverá realização de trabalho? Veja só, eu sei que o trabalho ele depende da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo entre eles. A pessoa está aplicando uma força contra uma parede. Isso aqui existe? Existe, então tem força. Porém, eu não estou gerando deslocamento da parede. Se eu não gero deslocamento da parede, o deslocamento é zero, todo esse trabalho vai dar zero. Se eu não provocar deslocamento, não tem realização de trabalho. Por quê? Porque eu não estou realizando o trabalho sobre a parede. Então, a parede não recebe trabalho. Porém, a pessoa, quando ela realiza o seu esforço, ela acaba gastando energia para o seu corpo. Ela perde energia. E para onde que essa energia vai? Essa energia vai para a vizinhança. Porque na hora que ela realiza esse esforço, ela gera transpiração, a temperatura do corpo dela tem uma tendência a subir, então o corpo dela tem que encontrar mecanismos para não deixar isso acontecer, ela acaba realizando um trabalho para a sua vizinhança. Ok? Bom, uma outra coisa. Quando a gente está recalculando o trabalho, não necessariamente eu tenho que ter uma força só atuando. Eu posso ter várias forças. Como, por exemplo, aqui eu tenho uma força F, uma força normal, força peso e força de atrito atuando nesse bloco que se desloca para a minha direita. Cada uma das forças pode realizar um trabalho. Mas se eu quero calcular o trabalho da força resultante, eu posso fazer o seguinte. O trabalho da força resultante é a soma de todos os trabalhos. No caso, soma do trabalho da F, trabalho da peso, trabalho da força de atrito, trabalho da força normal. Isso não é complicado, porque veja bem, nesse caso, se eu estou deslocando o objeto para a direita, observe que a normal e o peso formam 90 graus com o deslocamento. Portanto, eu já sei que o trabalho da força normal, nesse caso, é zero, e o trabalho da força peso também vai ser zero. Logo, isso aqui vale zero, isso aqui vale zero. Que trabalhos eu tenho efetivamente atuando? Trabalho da força F, trabalho da força normal. A força F, ó, ela vai estar contribuindo para o deslocamento. A força F vai me dar um trabalho que é positivo. Trabalho da força F é positivo. Enquanto o atrito vai me dar um trabalho que vai ser negativo, porque está diminuindo a energia do sistema. Ok? Então, o trabalho da força resultante seria a soma de todos esses trabalhos. Joia. E eu posso também fazer o seguinte, pensando nisso, eu posso pensar que eu posso determinar também o trabalho pelo vetor força resultante. Somando todas as forças, eu teria essa força resultante. O trabalho da força resultante, já que a força resultante é a soma de F com peso, com atrito, com normal, o trabalho da força resultante seria força resultante vezes o deslocamento cosseno θ. Lembra que força resultante é uma força que substitui o efeito de todas as outras. Então, se eu quero o trabalho da força resultante, ou eu somo todos os trabalhos, ou eu acho a força resultante e calculo o trabalho dela separadamente. Ok? Gente, todas essas equações que eu passei para você, elas funcionam apenas quando a força for constante. Se ela for variável, provavelmente vai haver uma solução gráfica. Que é o seguinte, sempre que eu tenho um gráfico de força versus deslocamento, se eu calcular a área preenchida nesse gráfico, essa área vai me dar o trabalho. Agora, perceba o seguinte, se esta área me dá o trabalho, aqui eu tenho o eixo X que está representando o deslocamento, o eixo Y que está representando a força. Observe que daqui para cima eu tenho forças positivas. Deslocamento positivo, eu vou ter um trabalho maior que zero.
Daqui para baixo eu passaria a ter força negativa, trabalho menor que zero. Agora, o que é uma força positiva e força negativa? Na verdade, não existe força positiva e força negativa. Só que no meu gráfico, o intuito de eu colocar uma força positiva e uma força negativa é só para mostrar se a força está atuando a favor do deslocamento ou contra o deslocamento. Essa força negativa atua contra o deslocamento. No caso, como esse trabalho vai ser negativo, se eu tiver alguma coisa como esta e eu quero calcular o trabalho, você vai calcular a área número 1 e a área número 2. O trabalho total é a diferença dessas áreas. Se eu apresento só isso daqui, eu só tenho a área número 1, então o trabalho dessa força seria justamente a área número 1. Beleza? Calculou essa área, a gente já teria então o trabalho realizado por essa força. Cuidado, quando a gente está falando de trabalho, esse trabalho é sinônimo de energia. Por mais que para determinar trabalho eu preciso de uma força que é um vetor, o trabalho não é um vetor, porque ele é equivalente à transferência de energia, portanto o trabalho é uma grandeza escalar, assim como energia. Trabalho não tem módulo, não tem direção, não tem sentido. Ou melhor, trabalho tem só o módulo, não tem direção e não tem sentido. Ok? Módulo sempre é o valor, direção e sentido é irrelevante quando eu estou calculando o meu trabalho. Joia? Beleza, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Primeiro, marque a alternativa correta. Letra A. O trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento, ou seja, não depende? Depende. Se você aplicar força, mas não gerar deslocamento, não tem trabalho. B. O trabalho é uma grandeza vetorial? Jamais. Trabalho é uma grandeza escalar. O trabalho é definido como motor caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido? Bom, se os dois tiverem o mesmo sentido, veja bem, se a força tiver o mesmo sentido do deslocamento, o ângulo entre esses vetores, o ângulo θ entre esses vetores, é de 0 graus. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Se cosseno de 0 graus é igual a 1, 1 é um número positivo, esse trabalho seria um trabalho motor. Portanto, letra C é o item correto. Trabalho é definido como motor se a força e o deslocamento tiverem o mesmo sentido. Ok? Muito bem. Bom, um outro exemplo. Não realiza trabalho. A força de resistência do ar, a força-peso, um corpo em queda livre, a força-peso no corpo em queda livre, a força centrípeta no movimento circular, a força de atrito durante a frenagem de um veículo, a tensão no cabo que mantém o elevador em movimento uniforme. Veja só, para a gente ter trabalho, eu tenho que ter força e deslocamento, certo? E eu tenho que tomar cuidado com aquele ângulo. Vamos ver os diferentes problemas que eu tenho aqui. A força de resistência do ar. Vamos imaginar que você tem um objeto caindo, uma gota de chuva, por exemplo. Essa gota de chuva cai e o ar exerce sobre ela uma resistência, né? A gota está caindo, o ar vai exercer uma certa resistência. A força de resistência do ar vai estar para cima, se opondo ao movimento da gota. Essa força de resistência do ar a gente pode chamar de força de atrito. Eu tenho força, eu tenho deslocamento, o ângulo entre eles é 180. Nesse caso, eu tenho trabalho. Eu só não vou ter trabalho se esse ângulo for 90 graus ou se não tiver deslocamento. Então, esse item é falso. Olha o segundo caso. A força-peso de um corpo em queda livre. Bom, imagina que você tem agora um objeto, uma massa, e você abandonou ela em queda livre. A força-peso puxa essa massa para baixo. O deslocamento do corpo também é para baixo. Essa força-peso gera um deslocamento. Então, eu tenho trabalho. Também está errado. Agora, letra C. A força centrípeta de um corpo em movimento uniforme. Bom, agora vamos lá. O que é a força centrípeta? Imagina que você tem uma trajetória circular e um objeto esteja aqui girando. Tudo bem? A força centrípeta é uma força que puxa esse objeto sempre para o centro da curva. Força centrípeta. Porém, o deslocamento desse objeto acontece nesse sentido. Aqui está o deslocamento. Muito bem. Nesse caso, eu tenho força e eu tenho deslocamento. Porém, o ângulo entre a força e o deslocamento é de 90 graus. Como eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento cosseno do ângulo, nesse caso, cosseno de 90 graus, e o cosseno de 90 graus é zero, o trabalho vai ser igual a zero. Então, a força centrípeta, ela nunca vai realizar um trabalho. Nunca vai realizar um trabalho. Ok? Se você quiser saber quando que o trabalho é zero, lembre-se,
Para o trabalho ser zero, ou eu não posso ter deslocamento, ou o ângulo tem que ser um ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento, que foi o que aconteceu nesse caso aqui. Tá certo? Alternativa correta, letra C. Não realiza trabalho, um corpo em movimento circular uniforme, a força centrípeta. Questão 3, veja só. 3 corpos idênticos de massa m deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.